No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Muito bom dia, alegria para todos nós acordarmos pela manhã e podermos ver o brilho do sol e termos a plena certeza bíblica e científica que o nosso Deus é criador de todas as coisas. Foi Ele que deu o pontapé inicial na história do planeta Terra. Hoje, se nós nos encontramos aqui, nós nos encontramos porque Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso originador. É por isso que todas as manhãs, quando nós nos levantamos, nós precisamos render louvores a Ele. Nós precisamos ter um encontro espiritual e pessoal com Ele. Nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que Ele invada a nossa vida e sermos fortalecidos pela presença dEle. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 48, o versículo 1. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Todos nós precisamos entender uma grande verdade. E muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada, nós nos esquecemos ou nos perdemos. Mas uma vida com Deus não se resume apenas em ter o nosso nome escrito no livro da igreja. Uma vida com Deus não se resume apenas em ser batizado. Quando nós somos batizados, nós estamos começando. Ter o nome no livro da igreja faz parte também. Mas o que Deus espera de todos nós é que no decorrer de uma vida, nós escolhamos sempre fazer a sua vontade, andar nos seus caminhos, viver uma vida de obediência, que a nossa vida testemunhe quem verdadeiramente é dono do nosso coração. As nossas palavras, as nossas ações, a nossa maneira de se vestir, os ambientes onde nós frequentamos, o que nós nos alimentamos, o que os nossos olhos veem, revelam verdadeiramente quem é o Senhor do nosso coração. Israel tinha se esquecido de viver uma vida com Deus. Israel, na verdade, queria viver uma vida teórica, mas não queria um compromisso com o Senhor. E nesse capítulo 48, Deus, através do profeta Isaías, estava a advertir o seu povo, chamar para mais perto de si e levá-los a assumir esse compromisso de uma verdadeira fidelidade aos ensinamentos do Senhor. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta Isaías começa a dizer o seguinte: ouvi isto. Eram as palavras de Deus através dos seus lábios. Deus estava chamando um povo a arrepender-se dos seus pecados. Esse povo queria ser abençoado por Deus, mas não queria se comprometer com o Senhor. Eles queriam as bênçãos do Senhor, mas viver uma vida fiel a Deus estava longe disso. E nesse instante, nesse capítulo, logo no versículo 1, Isaías começa a falar para todo israelita que estava em Babilônia, que eles, embora estivessem longe da terra de Sião, eles deveriam se manter fiéis a Deus. Se Deus tinha permitido que eles fossem para lá em Babilônia, eles deveriam se manter incontaminados com as adorações aos ídolos, para que Babilônia entendesse que há um Deus real, que há um Deus verdadeiro, e eles pudessem se colocar nas mãos do Senhor. A identidade dos judeus era de fato que eles tinham nascido em Jerusalém, mas em Babilônia eles viviam como se fossem de identidade de Babilônia. Estavam vivendo as práticas religiosas de Babilônia. Embora tivessem nascido em Jerusalém, em Samaria, em Judá, em Babilônia, eles adotaram a religião dos babilônicos. Acabaram se prostituindo com as sacerdotisas que serviam ao deus Marduk e ao deus Bel e negligenciaram em viver uma vida em fidelidade ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. No versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos compreender claramente que o chamado de Deus era para o seu povo. Eles deveriam abrir os seus ouvidos, reconhecer a presciência de Deus, um Deus onisciente, um Deus onipotente. Ele poderia fazer todas as coisas, mas as suas mãos estavam atadas, porque o povo se esqueceu do Senhor, estavam crendo em outros deuses. Não tinha se passado muito tempo, os israelitas, quando saíram do Egito, eles atribuíram a sua libertação a um ídolo, não ao Deus de Abraão, não ao Deus de Judá. Deus conhecia claramente o caráter da nação de Israel. Nesse momento, Deus estava a advertir o seu povo
Embora muitas vezes ele já tivesse falado a respeito das predições futuras do sofrimento, da escravidão que o seu povo passaria para que eles reconhecessem a soberania de Deus, mas o coração dos israelitas estava tão endurecido, tão longe do Senhor, que essas profecias não tocavam o seu coração. Deus queria preparar o seu povo para o recebimento do Messias. Todas as profecias apontavam para o futuro. A libertação de Ciro era para que o seu povo pudesse estar pronto para receber o Messias, estar com os corações abertos, aceitar a Jesus e testemunhar acerca do Deus que um dia voltaria aqui a essa terra. Isaías capítulo 48, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me contentarei para contigo, para que não venha a exterminar. Deus, nesse momento, reconhecia que Judá não merecia sua graça, não merecia sua misericórdia. O que de fato eles mereciam era que os flagelos, os juízos de Deus caíssem sobre Judá lá em Babilônia. Mas aquele povo representava o nome do Senhor. Se Deus extinguisse o povo lá no cativeiro babilônico, o nome de Deus ficaria manchado nessa terra. Os outros povos olhariam para o nome de Deus e não estariam com seus corações abertos a receber esse Deus como sendo soberano sobre a sua vida, porque acreditariam que esse Deus seria tirano, esse Deus seria perverso, seria um Deus vingativo. Deus então decide não permitir que os seus flagelos caiam sobre Judá lá no cativeiro, para que o seu nome não pudesse ser visto como sendo um Deus tirano, como sendo um Deus vingativo. No versículo 16, nós podemos entender que o profeta Isaías faz uma declaração falando que no futuro Jesus Cristo viria, teria o Espírito de Deus sobre ele, e o objetivo do Messias seria proclamar as boas novas de salvação. Jesus Cristo viria revelar a vontade do Pai. Se a nação de Judá, os israelitas, não estavam dispostos a ouvir o profeta, o próprio Deus em carne e osso colocaria os seus pés nessa terra com o objetivo de trazer uma verdade, de proclamar as boas novas, de converter o coração do transgressor a viver uma vida fiel a Deus, a abandonar as práticas religiosas pecaminosas para que pudesse viver um verdadeiro cristianismo ao lado do Senhor. O nosso Deus se sujeitaria a vir aqui a esse mundo para que a sua aliança assumida com Abraão, com Isaac e com Jacó não fosse invalidada, mas todo aquele que nascesse da linhagem de Jacó tivesse a oportunidade de receber a salvação. Hoje nós entendemos que o mesmo Deus que morreu na cruz do Calvário é o mesmo Deus que hoje nos faz um convite. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todo aquele que vive sofrendo nesse mundo e que quer encontrar alívio, precisa se submeter ao chamado do Senhor, colocar-se nas mãos do Mestre. Aquele que aceita Jesus como sendo soberano na sua vida, terá vida eterna e estará com Deus eternamente. Como nós podemos ler no versículo 18 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, eles não são nocivos para nós, eles são bons para cada um de nós, eles não nos salvam, mas eles mostram a vontade de Deus, nos ensinam o caminho que nós devemos seguir. A lei de Deus, ela é perfeita, já fala o salmista Davi, toda a palavra de Deus nos ensina que a lei do Senhor, a palavra do Senhor nos mostra o caminho pelo qual nós devemos seguir. E foi essa palavra que Judá e a nação de Israel deixou para trás, se esqueceu, pisou e escolheu viver a sua própria sorte. Os desobedientes receberiam os flagelos do Senhor. Aquele que vivesse em fidelidade a Deus receberia a bênção de Deus. Hoje, Deus também nos convida a assumirmos uma aliança com Ele. A aliança que nós assumimos com o nosso Deus hoje é através do santo batismo. Mas aquele que acredita que apenas o batismo é suficiente para ter uma vida sólida com o Senhor, irá cair, irá fracassar. No batismo nós assumimos o compromisso de andar ao lado do Senhor, mas é a cada dia que tomamos a decisão de viver uma vida fiel ao Senhor, nos colocarmos nas suas mãos. Quanto mais nós renunciarmos o nosso eu para vivermos para Deus, mais Ele irá agir em nosso favor. Quanto mais nós enchermos com o nosso próprio eu e vivermos para nós mesmos, menos daremos oportunidade para que Deus trabalhe pela nossa vida. No versículo 20 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos ouvir um chamado muito enfático de Deus para a sua nação.
para Judá e para todo israelita que estava lá em Babilônia: sai dela, povo meu. É um chamado para todas as gerações. Esse chamado afeta cada um de nós que vivemos nos dias atuais. Se porventura nós temos permitido que alguma inverdade invada o nosso coração, que não esteja na Bíblia, nós precisamos abandonar essas inverdades. Nós precisamos abraçar a palavra de Deus como ela é. Todo aquele que vive no presente século e adota algum tipo de filosofia de vida que não está na palavra do Senhor, ele está vivendo de acordo com Babilônia. É o chamado de Deus para nós, como nós encontramos no versículo 20, sai dela, povo meu. O chamado de Deus é para que nós vivamos a sua palavra, vivamos as verdades que estão na Bíblia. Aquele que vive em harmonia com a palavra do Senhor já abandonou Babilônia e está vivendo em Jerusalém. Eu acredito que muitas pessoas que estavam em Babilônia tinham o desejo de voltar para Jerusalém, voltar para Samaria, mas eles não estavam dispostos a abandonar as práticas de Babilônia. O chamado de Deus ao sair de Babilônia era para que eles, quando voltassem para Samaria, eles, na verdade, se voltassem para Deus numa entrega sem reserva. Amasse a Deus com todas as suas forças, renunciasse o pecado, abandonasse os ensinamentos que pertenciam à Babilônia e vivesse exclusivamente a sua palavra em Jerusalém, para que em Jerusalém eles pudessem representar o nome do Senhor. E quanto mais vivessem para Deus, mais as bênçãos de Deus iria cair sobre todo israelita. Querido amigo, hoje também Deus nos faz um convite. Deus fala: sai dela, povo meu, se coloque nas minhas mãos sem reserva, viva para mim exclusivamente. Tenho certeza que todos os dias, quando nós abrimos a palavra do Senhor, nos colocamos diante do Senhor, nós estamos renovando o nosso compromisso de viver para o Senhor. Mas a nossa vida no decorrer do dia, as nossas palavras, as nossas ações, a maneira como nós nos vestimos, a maneira e como nós nos alimentamos, revela que o nosso coração, que a nossa vida é exclusivamente do Senhor. Que o nosso coração não está em Babilônia, que o nosso coração está firmado no Senhor. Vivamos a cada dia dessa forma, tendo a certeza que vivendo dessa maneira, os olhos do Senhor estarão sobre nós e irá se agradar da nossa vida e o nosso nome será mantido no seu livro. E Ele mesmo um dia, quando voltar aqui a essa terra, nos fará o convite para vivermos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Nos toma nos Teus braços, perdoa os nossos pecados, é o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.